Então fala você conectado comigo para mais um vídeo aqui no canal. Fazer um vídeo um pouco diferente hoje, mostrando algumas reações do jogo de ontem, né? Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí seu like, acione o sino das notificações, é muito importante a sua inscrição aqui para o canal. Bom, gente, ontem nós vimos um Vasco que começou bem o jogo, né? Pelo menos ali nos 5 minutos, né? Do primeiro tempo, o Vasco conseguiu criar, fazer seu gol, um golaço do Léo Matos. Vou repetir aqui no vídeo, eu acho o melhor lateral do Vasco. E de repente a coisa desanda em mais uma falha da zaga, duas falhas seguidas da zaga do Vasco, na realidade, né? É uma questão realmente que o Jorginho vai precisar corrigir, não sei a forma, né? Porque o Vasco tinha uma zaga no primeiro turno que foi um dos principais pontos, né, pontos positivos falando, e de repente começa a desandar, a coisa começa a sair dos trilhos, o Vasco tenta, a coisa não funciona, e a gente, enfim, fica chateado, não pela derrota, porque não é anormal perder para o Grêmio fora, né, porque é um time difícil de ser batido, principalmente no Olímpico, mas a maneira que o Vasco vem perdendo os seus jogos, com falhas, erros grotescos e tudo mais, né? Pela primeira vez na história o Vasco chega a essa marca positiva, e eu estou falando de Série A e Série B, tá? Eu não estou falando só de Série B, porque o Vasco perdeu o 7º jogo fora de casa seguido, não. Estou falando de Série A e de Série B. O Vasco perdeu 7 vezes e essa marca entrou para a história na série B do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, pô, que isso? Que história é essa? Então, é uma questão que os jogadores precisam rever. Isso é Série B de Campeonato Brasileiro, nível inferior, e isso só desvaloriza eles mesmos, entendeu? Não é só a camisa do Vasco. Eles, como profissionais, também, né, entram numa questão muito negativa até nas suas carreiras, né? Então, o Vasco precisa, assim, conquistar 5 vitórias em 9 jogos. Isso é fato, né? Até virando a chavinha, o Vasco precisa dessas vitórias. Não vai ser fácil, né? Que para quem acha que vai ser fácil, que vai ser... Não. Náutico, agora é o próximo jogo, depois é pensar na próxima... Jogo a jogo, gente. Cada jogo é uma decisão, sabe? Depois, como vocês puderam ver ontem, o segundo tempo foi um jogo mais... até equilibrado. Acho que o Vasco conseguiu equilibrar o Nenê, fazendo jogadas, colocando bola na trave, o goleiro do Grêmio fazendo grandes defesas. Vale ressaltar isso também, cabeçada do Andrei Santos, um chutaço do Nenê no primeiro tempo, e o cara fazendo boas defesas. Ontem, eu vou repetir aqui, o setor defensivo do Vasco falhou mais uma vez. O sinal de alerta tem que estar mais do que ligado, porque essas falhas não podem acontecer o tempo todo, né? As derrotas do Vasco são bizonhas, né? Tipo assim, pô, o Vasco perdeu, não, mas perdeu jogando como? O que aconteceu para o Vasco perder? É disso que eu tô falando. Eu não tô falando só de uma derrota comum, pô, é normal, esse tipo de jogo perde e tal, não. Perde quando outro time cria, quando outra equipe, não, sabe? O primeiro gol do Grêmio foi bizarro, sabe? Foi bizarro. Assim, a bola devagar, Thiago Rodrigues saiu antes pro lance, pulou antes pro lance, tudo bem, a bola desviou no quinteiro, aí depois tentou voltar, sabe, essas coisas, depois um contra-ataque, assim, muito simples, muito fácil, a bola entra ali pelo lado esquerdo, o Edmar não acompanha, aí, pô, não, Eduardo, o Léo Matos tentou acompanhar, o Léo Matos joga pelo lado direito, ele tentou atravessar o campo, sabe, a jogada ali pelo lado esquerdo é com o Edmar, que tinha que estar fazendo cobertura ali, já que é um lateral mais defensivo do que ofensivo. O cara não consegue jogar, gente. Sabe, então, eu, com muita tristeza, ontem transmiti o jogo, a gente, né, faz a nossa parte como
porque como canal que transmite os jogos do Vasco, que fala de Vasco o tempo inteiro, mas nós temos as opiniões e temos que botar para fora. Erros de planejamento, jogadores escolhidos que não deveriam sequer passar na porta de São Januário, jogaram, depois o Vasco dispensou, enfim, erros de planejamento com a contratação com o técnico Maurício Souza. Pode-se dizer que o Maurício Souza é um técnico, um treinador de futebol profissional, né? Que eu acho que ainda não passou da fase de treinar times da base. O Vasco arriscou com o técnico Maurício Souza. Pô, o Vasco tem que pensar que tá na Série B, pô. Aí trouxe o Jorginho agora, empurrou uma bomba na mão do Jorginho. Sabe, gente? Então, assim, tô deixando aqui a minha posição relacionada a isso, que isso precisa mudar dentro do Vasco. As coisas não podem mais acontecer, né? Pô, mas a 777 chegou, vi muito isso ontem. Manda a 777 montar um timaço. É uma pena, porque eu tenho certeza que o Vasco montaria um excelente time, não fosse as covardias que fizeram antes da 777 entrar, né? Agora é muito fácil falar, porque o Vasco não pode contratar, nenhum clube do futebol brasileiro pode contratar por conta da janela. Aí é muito fácil ficar falando, ficar julgando. O que a 777 podia fazer era contratar um treinador, era pagar os salários em dia. Isso ela pode fazer, e ela está fazendo. Então, assim, eu acho até uma sacanagem ficar falando uma coisa dessa, né? Porque ninguém meteu a mão no bolso e foi lá pagar a dívida do Vasco. Aí os caras pagaram. O Vasco não tem dívida nenhuma. A obrigação do Vasco agora é voltar para a Série A e ponto. Porque o Vasco não tem mais problema de salário atrasado, mais problema com essas coisas. Tá certo? Agora é focar sim no Náutico, é deixar o técnico Jorginho. O Jorginho ontem deixou bem claro que não tem problema nenhum em mudar o time. Eu acho até que ele vai mudar, tá? Porque agora ele vai ter uma semana de trabalho, né? Porque foi apresentado na terça, né? Terça-feira. E agora sim ele vai ter uma semana cheia para trabalhar, para montar esse time para enfrentar o Náutico. E assim, gente, vamos apoiar o técnico Jorginho, apoiar o nosso time até o final, que é o que nos resta. Precisamos de 13 pontos. Ou melhor, precisamos de 5 vitórias em 9 jogos. Né? 5 vitórias em 9 jogos. Para ficar bem claro tudo aqui, vamos vencer esses jogos. Mas precisando... Nossa, eu não entendo. O Vasco não conseguiu pontuar fora. Então vamos pontuar dentro de casa. Vamos começar a fazer o dever de casa. Sabe? Até porque o confronto direto é com Londrina, né? Não é nenhum bicho-papão, não. O Vasco está disputando ali, que a quinta colocação é do Londrina, sabe? A situação não é desesperadora, mas a gordura foi toda embora. A gordura foi toda embora. Setor defensivo, repito aqui, antes de finalizar o vídeo, que precisa ser corrigido pela madrugada. Vai errar sim lá longe. Tô falando de Vasco, falando do clube gigantesco. Tá certo, gente? Então você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, independente de qualquer coisa. Deus abençoe a semana de todos. Vamos com tudo e vamos sair dessa situação tão delicada da Série B. Tá certo? Um beijo no coração de todos e saudações vascaínas.